Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos aprender como utilizar o Google Drive. Então, depois que a gente criou a conta e já logou na conta, que eu estou usando a minha conta, nós vamos vir aqui a gente tem esses quadradinhos aqui, nessa opção. Vou clicar aqui e aqui eu já vou ter a opção de utilizar o Google Drive. Aqui é a opção do Google Drive. Vou clicar nele e vai carregar. Tá, o que vem a ser esse Google Drive? É como se eu tivesse uma área de armazenamento de arquivos, só que na nuvem, na internet. Então o Google disponibiliza como se fosse um HD, ou um pendrive. É um pendrive, só que é um pendrive que fica na internet, uma área de armazenamento que está na internet. A gente chama isso de nuvem, né? Os dados que estão na nuvem. Então, depois que você carrega o seu Google Drive, ele vai te mostrar aqui, por exemplo, no meu caso, os arquivos que eu tenho salvos, que eu tenho guardados aqui. Se você criou uma conta agora, né, e não tem, provavelmente não vai ter nenhum dado aqui, você não tem nada armazenado. À medida que você vai armazenando os dados, eles vão ficando salvos. Igual no seu computador, você tem uma pastinha sua. E essa pasta onde você guarda os seus dados. E é da mesma forma, aqui é uma pasta onde eu posso guardar os meus dados e essa pasta está na internet. A grande vantagem aqui é que eu posso abrir esta pasta em qualquer computador, em qualquer lugar do mundo. Então, se hoje eu estou aqui usando meu computador, tenho alguns dados aqui, alguns arquivos. Se eu for viajar, posso ir em algum computador de uma LAN house, por exemplo, e eu consigo acessar os meus arquivos qualquer lugar que eu esteja. Tá? Uma outra grande vantagem é, por exemplo, arquivos guardados em computador correm o risco do computador estragar, de computador ser roubado, alguma coisa assim acontecer, né? Ou quebrar, qualquer coisa. E os dados que estão na nuvem, não. Estão na nuvem, existe backup, o próprio Google já cuida de fazer esse backup, então não tem um perigo de eu perder esse arquivo. Agora, lógico, eu tenho que cuidar de guardar minha senha, deixar minha senha sempre salva, sempre segura. Tá? Vamos lá, como que a gente pode utilizar então o Google Drive? Aqui eu já havia até criado uma pastinha de teste que eu vou remover, e a gente vai criar ela de novo. Você abre o Google Drive, se você já tem arquivo, você vai visualizar arquivo, se não tem, não vai visualizar nada. E aqui nós vamos começar criando uma pastinha para guardar alguns arquivos. Suponha que você tenha aí, sei lá, algum documento de texto que você já tem escrito e quer salvar lá no Google Drive para que você não perca esse documento e que você possa abrir ele tanto em casa, na escola, no serviço, numa viagem ou algum outro computador, você consiga acessar esses dados. Então, vou vir aqui no meu Drive. Antes de vir aqui criar essas pastas, vamos falar um pouquinho dessa interface. Né? Aqui do lado, você tem o meu Drive, que é onde estão os seus arquivos, compartilhados comigo. Eu posso, né, criar um arquivo e posso compartilhar esse arquivo com alguns amigos ou colegas de trabalho. Por exemplo, esse arquivo aqui. Esse arquivo aqui está no meu Google Drive, né, foi criado com Docs, que depois a gente vai ver, e está compartilhado. Então, outros amigos meus trabalhou comigo junto nesse arquivo aqui. Tá? Então, mais de uma pessoa tem acesso a esse arquivo. Tá? E a mesma coisa que acontece com o arquivo, então, por exemplo, tem o Jadson e o Daniel, que trabalhou comigo nesse arquivo. Então, mesma coisa que acontece com o arquivo pode acontecer com a pasta inteira. Eu posso compartilhar uma pasta e várias pessoas podem ter acesso à mesma pasta e salvar dados lá, modificar os dados, utilizar os dados que estão na mesma pasta. Então, compartilhados comigo estão os arquivos que outras pessoas compartilharam com você. Por exemplo, Atas. Atas é uma pasta que a coordenação de informática, que é onde eu trabalho, compartilhou comigo onde estão as atas das nossas reuniões. Por exemplo, uma aluna minha pegou, fez o trabalho e compartilhou a pasta com o trabalho dele. Né? Aqui outros alunos compartilharam os trabalhos que eles fizeram, compartilhou a pasta, então posso abrir a pasta e ver o trabalho que esse aluno fez, simplesmente compartilhando uma pasta comigo. Recentes são os últimos arquivos que eu abri, os arquivos que eu utilizei recentemente, eu consigo visualizar aqui. Google Fotos, né, principalmente quando a gente usa o celular, a gente consegue tirar uma foto e essa foto já fica salva aqui direto no Google Fotos. Ou você pode também copiar as fotos do seu computador e passar para cá, e essas fotos ficam salvas aqui nessa área do Google. Com estrelas são os arquivos favoritos. Alguns arquivos muito importantes que você tem, você marca ele com uma estrela, e aí você consegue encontrar ele aqui de uma forma bem fácil. E lixeira, encontra os arquivos que você jogou fora, mais ou menos como se fosse na casa da gente.
A gente pega alguma coisa que a gente não precisa mais, a gente joga no cestinho de lixo. Se por acaso a gente pensou, vou precisar daquele arquivo, tem como você restaurar esse arquivo da lixeira. Tá? Tem a opção aqui, eu cliquei com o botão direito, tem a opção de restaurar, então eu consegui restaurar. É como se eu joguei um papel dentro do lixo, é um documento. Depois eu consigo ir lá no lixo, pegar esse documento, abrir ele de novo e eu tenho aquele documento. Agora, existe a opção também de esvaziar a lixeira. Se eu clicar aqui, tem a opção de esvaziar a lixeira. É como se eu tivesse pegado o lixinho da minha casa, joguei fora, o caminhão de lixo passou e levou. Não recupero mais. Tá? Então, essa opção aqui também de compartilhar lixinho. O principal que a gente vai estar falando nessa videoaula é aqui o meu Drive. E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue criar pastas e como que eu consigo colocar arquivos dentro dessa pasta. Então, vou vir aqui no meu Drive, nova pasta. Vou criar uma pasta, vou chamar de teste, de teste, essa pasta. Espera um pouquinho, ele vai me mostrar, ó, a pasta foi criada, ela está aqui. Vou abrir essa pasta, tá? Dou um clique duplo aqui para abrir a pasta, igual a gente faz no computador. E tem aqui, dizendo que a minha pasta aqui está vazia, tá? E que eu posso soltar arquivos aqui para colocar arquivos dentro dessa pasta. Então, eu vou aqui no meu computador, vou abrir uma pasta aqui, eu tenho eu estou usando o Windows, tenho esse arquivo aqui, que é um modelo de currículo, e eu quero pegar esse modelo de currículo e colocar lá na nuvem, para que eu consiga utilizar em qualquer computador que eu vá e tal, porque não fique preso nesse computador que eu estou utilizando aqui. Aqui é o meu computador e aqui é um navegador de internet. Então, como que eu posso colocar um arquivo lá na nuvem, lá no Google Drive? Basta clicar, segurar, arrastar e soltar. Pronto, feito isso, ele vai sincronizar e o arquivo já está aqui, ó. Já tem esse arquivo aqui. Né? Então, o que pode acontecer? Supondo que o meu computador, nesse momento, quebrou, estragou, derramou água e não tenho mais ele. O arquivo que estava nele, este arquivo aqui, que está no meu HD, estragou e eu perdi, não tenho mais acesso a ele. Mas eu continuo tendo acesso a esse arquivo aqui no meu Google Drive. Consigo abrir ele e visualizar esse arquivo aqui. Tá? Consigo visualizar, consigo editar também, consigo compartilhar com amigos, para que vários amigos, junto comigo, consigam editar o mesmo documento. Tá? Então, por exemplo, clicando com o botão direito, eu tenho a opção de visualizar, que foi aquilo que a gente acabou de fazer. Abrir com, por exemplo, o Google Docs, o documento do Google, para poder editar o documento. Posso compartilhar, se eu clicar aqui em compartilhar, eu posso colocar o e-mail de alguma pessoa aqui, de algum amigo meu ou colega de trabalho, e nós dois vamos ter acesso ao mesmo arquivo. Então, duas pessoas ou mais podem editar, trabalhar com o mesmo arquivo. Mas eu não vou fazer isso não. Agora não. Compartilhar com link. Consigo fazer as coisas que a gente faz normalmente com arquivo no computador. Mover, que é como eu vou... No computador, geralmente, a gente usa o termo recortar. Recortar e colar. É esse mover. Marcar como estrela. Se eu marcar ele como estrela, ele vai aparecer nessa pastinha aqui, nessa opção, eu consigo ver ele. Renomear, trocar o nome do arquivo. Escrevi errado. Consigo renomear o nome do arquivo. Ver alguns detalhes do arquivo que vai aparecer aqui. Cadê renomear? Gerenciar a versão. Cada vez que eu salvo um arquivo, esse arquivo vai criando versões. Salvei o arquivo, ele tem uma versão. Editei o arquivo, tem uma nova versão do arquivo e eu consigo gerenciar a versão e voltar para uma versão anterior, uma versão mais antiga, eu consigo fazer isso. Ver detalhes, gerenciar a versão, fazer uma cópia. Né? Essa opção aqui, mover, num computador é como se fosse um copiar e colar, copiar e recortar e colar. Já essa opção aqui, fazer uma cópia, é copiar e colar. Tá? Então, eu consigo fazer uma cópia do arquivo, colocar ele em outra pasta e manter ele aqui. O mover, eu tiro ele daqui e levo para outra pasta. Fazer download, o arquivo está na internet, está na nuvem, faço o download e eu baixo o arquivo para o meu computador local. Tá? E remover, eu vou mandar ele lá para a pastinha da lixeira. Tá? Então, tem essas opções para a gente trabalhar aqui com o Google Drive. Então, no mais é isso. Tá? Posso voltar aqui para o meu Drive, vejo os arquivos que estão aqui, vejo a pastinha que eu criei aqui. Aqui são vários arquivos, basta eu dar um clique duplo e eles vão serem abertos. Tá? Aqui são alguns arquivos que a gente usa com mais frequência, que ficam aqui, para ter um acesso rápido a ele. E essa barra aqui de cima é a mesma, lá padrão do Google, que eu encontro outras ferramentas.
Se eu tiver notificação, eu vejo aqui, e aqui é a minha conta do Google. Tá? Então, por enquanto é isso, pessoal, né, sobre o Google Drive. É só uma visão geral do Google Drive que a gente está fazendo aqui. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho como que a gente pode utilizar o Google Docs para editar um documento. Tá? Então, um abraço, até a próxima.